Hoje nós vamos falar dos apóstolos e dos profetas que choram. Primeiro profeta que nós vamos falar, o único, né, desse contexto todo, é o profeta Jeremias. Quem conhece Jeremias aí? Profeta Jeremias. Fala para o seu irmão aí, nós vamos falar sobre Jeremias agora. Ele é conhecido como profeta chorão. Mas, estudando essa palavra, irmãos, eu descobri algo e isso me fez chorar durante algumas horas em casa. Eu pegava o celular para poder estudar, começava a chorar. Nessa época de Jeremias, era um dos tempos mais horríveis que Israel teve. Um tempo de desobediência do povo, um tempo de rebelião do povo, um tempo de idolatria do povo de Deus. O povo que se dizia de Deus. Estavam totalmente promíscuos, estavam totalmente pecaminosos, estavam uma coisa horrível. Eis que Deus levanta esse profeta Jeremias. Jeremias, quando ele foi chamado, ele se achou estranho, ele falou, mas eu sou uma criança. Aí Deus falou, não fala que você é uma criança não, porque a partir de agora, eu vou colocar as minhas palavras na sua boca. Aí você acha que só foi a palavra que Deus colocou na boca de Jeremias? Porque Jeremias começou tem uma fama de ser o cara chorão. Deus olhou para Jeremias e falou, esse é meu profeta, e ele vai chorar no meu lugar. Ele vai chorar para esse povo ver o quanto eu choro por eles. O quanto eu choro, como eu sou um Deus que chora. E ele tem um chamado, e eu queria que vocês pusessem lá o versículo Jeremias 1:5. Antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que viesse ao mundo, eu te separei e te designei para a missão de profeta para as nações. Você e eu também temos esse chamado. Porque a Bíblia diz que que nos últimos tempos, os vossos filhos profetizarão. Então, claro que nós somos profetas nesse tempo também. E você foi chamado para ser profeta no seu bairro, na sua rua, na tua escola. E aí então você começa a fazer como Jeremias fez. Deus chamou ele e falou mais coisas, né? A sua autoridade. Ele colocou autoridade em Jeremias. Deus, ele te chama não somente, mas ele coloca autoridade delegada por Deus, autoridade outorgada por ele, em cima da sua cabeça. Não pense que você vai sair e vai cumprir o propósito, e vai cumprir o chamado a ermo, não. Ele coloca em você autoridade. Lá. 1:9-10. Então o Senhor estendeu a mão, tocou minha boca e declarou-me: eis que a partir de agora coloca as minhas palavras na sua boca. Vê, eu hoje concedo autoridade. Concedo o quê? Autoridade a ti, sobre as nações e os reinos dessa terra, para arrancar, despedaçar, destruir, exterminar, mas também para edificar e plantar. Olha, irmãos, ele colocou uma autoridade fantástica em Jeremias. Olha para o seu irmão e fala, olha só a autoridade que o Senhor coloca em você. Tudo isso daí. Autoridade que arranca demônios, que você vai até as portas do inferno e ela não vai resistir sobre você, como é a palavra deste ano para nós. Essa é a autoridade que ele tem nos dado, e deu essa autoridade para Jeremias, e Jeremias então começa a sair e pregar o arrependimento para aquele povo terrível. E ele pregava, e o povo apredejava, e o povo rejeitava ele. Cada vez que ele falava algo, o povo não aceitava. Este é um tipo de choro que você precisa ter. Nós vamos falar de 4 tipos de choro. O choro de Jeremias. Quantas vezes você olha para aqueles que você ama?
E você fala de Jesus, desse Deus maravilhoso que te transformou, que te tirou do lodo, que te tirou da vida de depravação. E as pessoas parece que não ouvem, parece que não querem, na verdade parece não, certeza elas rejeitam. Jeremias começou a falar, mas a fala não adiantava, aí ele começou então a chorar. E tudo aquilo que Deus falava e punha na boca dele era a expressão do que Deus sentia. Deus estava sentindo aquilo e ele falava muitas coisas. Seu choro. Você pode colocar tudo em sequência aqui, tá? Esses versículos. Jeremias 4,19. Ai, que angústia, que tormento em minhas entranhas. Chego a me contorcer por causa dessa dor. Sinto como se as paredes do meu coração não pudessem suportar tanto sofrimento. Não posso me aquietar e ficar em paz. Eis que já ouço o som do chofar, a trombeta, ouvi o grito da terra. Coloca o outro também. 18 e 21. Eis que a tristeza tomou conta de mim, o meu coração adoece. Estou destruído com a devastação que se abateu sobre todo o meu povo. Choro e lamento ao extremo. Do meu ser, o pavor e a tristeza se apoderaram de mim. Jeremias, então, aí vocês veem que Jeremias foi uma representação do choro de Deus para aquele povo. Ele chorava, ele clamava, ele sofria, ele gemia, ele não dormia à noite, ele sentia uma tristeza, uma angústia profunda. Talvez Jesus tenha sentido essa angústia lá no Getsemane. Eu creio, né? Foi essa angústia também que ele sentiu. É uma prefiguração do que o próprio Deus sente. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, tantas vezes que você for colocar a sua vida diante de alguém que não quer, como este povo, chore, irmão. Chore. Porque eu tenho muitas experiências de que não havia meios, não havia como. E nós então começamos a... Não restava mais nada, era só chorar. E as pessoas que a gente chorou começaram a quebrantar os seus corações. Vocês compreendem isso? Pode colocar os restos de todos eles. Chorarei e levantarei o meu pranto pelos montes e minha lamentação pelas pastagens do deserto, porque já estão queimadas, de modo que ninguém consegue passar por elas, nem se ouve mugido de gado. Tantos as aves do céu como os animais fugiram e se foram. Era uma devastação, irmãos. E Jeremias então falava, a hora que vocês lerem o livro de Jeremias, vocês vão ver que ele tem mais de 50 capítulos, e ele vai começar a mostrar que realmente, tudo aquilo que Deus falava, se o povo não se arrependesse, se eles não voltassem atrás, se eles não quebrassem os seus ídolos, e não se voltassem para obedecer à voz do Criador, iria acontecer aquelas coisas. E aqui nós vemos que já estava acontecendo, porque o povo era duro de coração. Agora, vamos estar diante de pessoas duras. O que nós vamos fazer, irmãos? Vamos continuar? Não quer mesmo saber? Não quer? Então deixa para lá. Não, irmãos. Nós vamos clamar ao Senhor. Nós vamos derramar as nossas lágrimas. Até nós vermos o quebrantamento dessas pessoas, principalmente aqueles que estão próximos de nós. Amém, queridos? Tem mais um aí? Dai glória ao Senhor vosso Deus antes que cheguem as trevas. Isso era o que ele falava. Antes que os vossos pés tropecem nos montes escuros. Antes que, esperando vós a luz, ele transforme na mais densa escuridão e reduza a noite sem fim. Vocês percebem que era muita devastação, muita coisa estava acontecendo com esse povo? Essa dureza, mas Jeremias não parava de chorar. Ele já estava sendo citado como doido, como louco, era rejeitado. Quantas vezes você vai ser citado como doido da família? Sim ou não? Quem já é citado como fanático aí, na sua casa? Muita gente. Ô Senhor, continua chorando, minha irmã. Não ligue não, continua chorando. Jeremias chorou. Jeremias chorava muito.
E com ele, então, nós aprendemos, irmãos, que nossas lágrimas devem ser derramadas por aqueles que têm o coração duro. Amém? O próximo é o apóstolo Pedro. Eu não vou ler tudo, porque senão não vai dar tempo, tá, gente? Eu quero só dizer uma coisa de Jeremias. Jeremias foi capturado por um Deus que chora. Deus o levantou como profeta às nações. Deus levantou ele para prantear pelo povo. Deus levantou você para prantear. Prantear é prantos, é choro. Amém? Fala, Deus me levantou nessa geração para prantear por essa geração. Amém? As lágrimas de Pedro. As lágrimas de Pedro, aqui nós vamos ver o seguinte, nós vamos ver que nossa vida cristã, ela tem uma progressão, ela tem um processo de amadurecimento. Tá? Então nós vimos aqui o profeta que lamentava pelo povo que não se arrependia, o povo de coração duro. Agora, Pedro, nós vamos ver uma pessoa chorando por causa do fracasso pessoal dele. Amém? Diz, fracasso pessoal. O que aconteceu com Pedro? Pedro era amigo de Jesus, Pedro era próximo de Jesus. Pedro sempre estava junto, onde Jesus ia, obedecia a Jesus, onde quer que Jesus falava, vamos, ele topava qualquer parada, ele ia mesmo. Né? E chegou a hora de Jesus. Jesus já estava indo para a cruz praticamente. E chega uma hora que Jesus fala, eu vou ser morto. E Pedro fala, imagina, não vou deixar ninguém matar você não. Pois é, vamos ler lá. Exemplos, o amigo, né? Mateus 26, 35, então Pedro lhe declarou, mesmo que seja necessário que eu morra, junto de ti, de modo algum te negarei. E todos os seus discípulos fizeram a mesma afirmação. Tá? Então todos pegaram o exemplo de Pedro e falaram, nós não vamos deixar ninguém matar você. Baita amigão, gente. Baita amigão. Na hora ali ele estava corajoso. Mas chegou na hora que Jesus estava sendo levado, a coisa foi diferente. Quando Jesus foi cercado pelos soldados, ele arrancou a orelha do soldado, né, o Malcolm, né? Fez umas coisas lá, tudo, mas o medo se apoderou de Pedro depois disso. Tá? Porque Jesus havia dito que ele ia ficar assim, ia fazer isso. Quando isso começou a acontecer, Pedro então, que era aquele cara próximo, que era aquele cara junto, que era aquela pessoa que você podia confiar, né? Que Jesus podia confiar. Começou agora então a seguir Jesus de longe. Começou a olhar Jesus de longe. E muitas vezes eu e você não queremos encarar as perseguições que nos fazem. E nós somos agentes secretos do Evangelho nos lugares que a gente está. Ninguém sabe, porque afinal, se alguém souber que nós somos de Jesus, vai ter alguma retaliação contra nós. Você e eu já passamos por essa situação muitas vezes. Nós negamos Jesus assim. E Pedro começou então a seguir Jesus. Mas a coisa começou a apertar. E Jesus começou a ser ameaçado cada vez mais. Então Pedro começou a seguir Jesus de longe. Vamos ler lá. Então, prenderam a Jesus e o levaram e o fizeram entrar nas casas do sumo sacerdote. E Pedro, entrando, fazia o quê? Vocês estão aqui comigo? O que ele fazia? Seguia à distância. Você não deixou de seguir. Você não deixa de seguir Jesus. Você não deixa de ser de Jesus. Mas ninguém sabe. Eu estou de longe, viu? Ninguém sabe. Eu sou um agente secreto do Evangelho. Né? E aí, Jesus havia dito para ele, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Quero falar do galo. O galo não é o galo mesmo, gente. O galo era a troca de guarda, da guarda, né? Era uma troca da guarda, não era, pastor? Vocês já viram isso? Era a troca da guarda. Então, tocavam um chofar, tocavam uma trombeta lá, e a guarda trocava depois de 3 toques. Então, Jesus falou que Pedro ia negar ele, antes que o galo cantasse. E Pedro negou Jesus 3 vezes. Quando Pedro nega Jesus, e Pedro passa perto de Jesus,
meio ao longe, porque afinal ele estava ao longe de Jesus. Jesus dá uma encarada em Pedro. Olha nos olhos de Pedro. E aquele olhar desmontou. E Pedro então vai fora dali e chora amargamente. Eu sei que muitas vezes nós pisamos muito na bola, irmãos. Nós fazemos coisas que não é para fazer, que nós sabemos que Deus não se agrada. Mas basta que você entenda que você precisa entrar no seu quarto. E você precisa chorar amargamente, porque tem pessoas que fazem as coisas terríveis e é como se não tivesse acontecendo nada. A Bíblia diz que nos últimos tempos o amor de muitos esfriaria. Muitos esfriaria. Talvez o seu amor pelas pessoas, pela família, esteja frio, congelado agora. E só há uma forma desse gelo derreter: você chorar amargamente diante do Senhor. Amém? Tem mais versículo aí de Pedro? Então, havendo passado cerca de 1 hora, outro homem... Aí, pode passar, porque a gente já falou, né? E aconteceu que o Senhor, voltando para Pedro, olhou diretamente nos olhos. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor havia lhe dito: antes que o galo cante hoje, tu me negarás 3 vezes. Então, aquilo que Jesus disse, aconteceu. E quantas vezes, e quantos de nós temos feito a mesma coisa? Negado Jesus. Mas basta um olhar, como a música que nós cantamos agora. Basta um olhar, eu não serei mais o mesmo. Ei! Glória a Deus, olhe para os olhos de Jesus. Olhe para os olhos dele, minha irmã, meu irmão. Que nos olhos dele você vai encontrar toda a resposta de um coração quebrantado para você. Amém? Pedro chora amargamente. Deixa eu te falar. Não importa o que aconteceu com você, de você ter pisado na bola, de você. Se você entrou no processo de chorar amargamente diante do Senhor. Pedro, depois de 50 dias, foi o dia do Pentecoste. Pedro, na pregação dele, ele ganhou 3.000 almas praticamente para Jesus. Depois que você quebrantar o seu coração, depois que você derramar as suas lágrimas diante do Senhor, a lágrima tem muito poder, o choro tem muito poder. Amém? Aqui nós já ouvimos as pregações, né, da Arlete, algumas pessoas já pregaram sobre o choro de Jesus, o choro de Maria, da Maria, vários choros. Então hoje nós estamos falando dos choros dos apóstolos e dos profetas. Pessoas de grande eminência, de grande, né, autoridade. Pessoas que têm uma autoridade diferenciada. E você tem sido chamado para isso. Tá bom? Então, isso está escrito lá em Atos 2:41. Então, Pedro, retirando-se dali, chorou amargamente. E o próximo? Além de tudo isso, pesa diariamente sobre mim a responsabilidade? Não, esse daí não é. É outro já. Acho que eu fiz errado aqui. Tá? Então, Pedro chora amargamente. Ele, depois disso, depois de 50 dias, foi tão real, foi tão sincero, aquele choro de Pedro. Porque não adianta você também chorar lágrimas de crocodilo, não. Você tem que ter a dor na sua alma, doer, ferir a sua alma mesmo. Você se deixar ferir, para que os olhos saiam as lágrimas que vão banhar o seu coração, que vão banhar a sua frieza, que vão esquentar o gelo que tem no seu coração. Amém? Agora nós vamos falar da lágrima de Paulo. Paulo chora por uma outra razão. Então nós vemos o profeta chorando por conta de dureza de coração das pessoas. Nós não estamos aprendendo isso. Depois nós encontramos Pedro chorando pela frustração pessoal dele. Puxa vida, mas por que eu fiz isso? Mas por que eu fiz isso? Tá, chorei, acabou. Estou entregando na mão do Senhor agora tudo isso que eu fiz errado. E pronto, chega. Agora então vamos lá ganhar 3.000 almas para Jesus. Chega de chorar agora precisa não chorar mais, agora eu chorei já, agora eu preciso ir lá e pregar o Evangelho para aqueles perdidos, e você vai conquistar essas almas,
Não adianta ficar chorando pelos cantos mais. Chorar pelos cantos é diferente de chorar por algo específico. Estão entendendo, gente? Amém? Agora, então, nós vamos para lágrimas de Paulo. O apóstolo Paulo era um cara durão, gente. Era um cara culto, era uma pessoa culta, era uma pessoa durona, experimentado pela vida. Ele era pessoa que matava pessoas. Era assassino antes de se converter. E muita gente conhece, aí não vamos falar disso. Paulo era durão, mas algumas vezes Paulo se viu obrigado a chorar. Você é durão, né? Você é durão, né, irmão? Você foi criado ouvindo falar, homem não chora. E quando você está diante de uma situação horrível, você não se presta a chorar, porque você ouviu a vida inteira que homem não chora. Mulher macho, não, eu fui criada, pastora, de um jeito que eu tinha que me virar, tudo eu tinha que fazer, eu tinha que me virar, então eu me tornei uma pessoa rústica, uma pessoa masculinizada. Irmã, em nome de Jesus, vamos quebrar essa masculinidade. Você é uma princesa, você é uma mulher, você precisa de cuidados do seu marido, que se você não tem, você vai ter ainda, em nome de Jesus. Espero que todas casem aqui, amém? Entende, irmãos? Então, Paulo era este cara durão. Mas, Paulo chora. 2 Coríntios 11, 28. Acho que é aquele lá, né, que você pôs antes. Além de tudo isso, pesa diariamente sobre mim a responsabilidade que tenho para com todas as igrejas. Quem tem célula aqui? Fala aí para o seu irmão. Além de tudo isso, pesa diariamente sobre mim a responsabilidade que eu tenho na minha célula. A responsabilidade que você tem na sua célula que foi delegada pelos pastores. Tem que pesar em você a responsabilidade. Não é de qualquer jeito que você precisa tratar a sua célula. Você precisa chorar, clamar. Eu tenho chorado muito pela minha. Tenho mesmo, irmãos. Tenho chorado muito pela minha célula. Me pego assim e falo, Senhor, eu não sei viver sem isso. Eu não posso viver sem isso. Muitas vezes eu me sinto fraca fisicamente. Eu já tenho 63 anos. Às vezes a gente está só o pó da rabiola mesmo, né? E aí, eu falo, mas eu não consigo viver sem isso. Não adianta, não dá. Né? E aí começa a chorar mesmo, né? De verdade. E Paulo chora então porque ele via nas igrejas, e muitas vezes você vai olhar para a sua célula, e você vai olhar para aquele fulano, para aquela ciclana, e vai falar, mas meu Deus do céu, essa pessoa não endireita. Eu já falei tantas vezes, eu já fiz, eu já desfiz, mas não adianta. O que Paulo faz aqui? Ele tinha várias igrejas que ele cuidava. Aí Paulo falou, pesa em mim. Pesa sobre mim. Você só tem sua célula, ele já está desistindo, irmão. Você só tem sua célula ainda lá. E não investe na sua célula, não vai atrás de fazer sua célula crescer mais, irmãos. Olha, eu vou falar uma coisa aqui, o Espírito Santo está me falando. Não existe nenhuma forma de você constituir alegria no seu coração. Viu? Eu posso te dizer, porque eu tenho já uma idade para isso, experiência de sobra para isso. Não existe alegria. Você pode buscar, fazer terapia, fazer o que for. Se você não render o seu coração e a sua vida para cuidar de outra vida, você nunca vai ser feliz. Desculpa falar. Nunca você vai ser feliz, viu? A sua felicidade, sua alegria de viver está completamente baseada nas pessoas que você cuida. Porque quando a pessoa dá um passo acima, aí a alegria é também completa. Porque a tristeza, o choro, né? Ele existe porque a pessoa está fraca. E Paulo começava a chorar então porque ele olhava e via tanta imaturidade, tanta besteiraiada, tanta falação de coisa que não tem nada a ver. E Paulo lá, meu Deus. Aí o que ele fala? Vamos lá ver. Antes estava falando do amor que esfriaria, né, por causa da multiplicação da maldade. O amor da maioria das pessoas esfriará. Então,
O amor dessas pessoas está frio, irmãos. Se não precisa da sua oração, do seu choro. Entenderam? Precisa clamar de verdade. Porque a hora que acontecer um processo maravilhoso na vida daquela pessoa também é uma alegria sem fim, irmãos. Pode ter certeza disso. Pode passar. Meus amados filhos, novamente, diz novamente. Diz novamente. Diz novamente. Quantas vezes for necessária, estou sofrendo como quem com dores de parto, por vossa causa. E isso até que Cristo seja formado em vós. Estão entendendo, irmãos? De novo, estou chorando. Tem alguma dor? Quem teve parto normal aqui? Eu tive. Não tem dor mais forte. Ele diz assim, vocês, eu estou chorando de novo. Eu estou aqui de novo com dores de parto pela vida de vocês. Mas eu posso dizer uma coisa com toda certeza. Eu vou fazer isso até que Cristo se forme em você. Ei! Oh! Até que Cristo se forme. Oh, Jesus, dá-nos, Senhor, esse entendimento. Dá-nos, Senhor, essa destreza. Dá-nos, Senhor, esse choro que Paulo teve. Porque nós temos perdido a paciência com muitos irmãos. Temos perdido a fé. Temos desistido deles. E nós não podemos desistir de ninguém, irmãos. O inferno é terrível. Vocês podem compreender isso comigo? De novo eu sofro dores de parto. E lá em Gálatas 3,18, diz assim, tem aí, irmãos? Gálatas 3,18, se é essa, né? Não sei que. Não, irmãos, não tem? 3,18? Eu não coloquei? Não coloquei. Qual é o próximo versículo? Ah, está aqui. Pois se a herança depende da lei... Não, não é esse não é Gálatas não. Qual é o próximo que tinha aí? Eu devo ter escrito errado aqui. Como sempre, dona Iana. Aqui. Porquanto, como já vos adverti repetidas vezes. E agora eu repito com o que, irmãos? Repito com o que, irmãos? Com lágrimas. Nos olhos. Que há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Gente, Paulo está chorando por quem anda inimigo da cruz de Cristo. Como assim? Que lição é essa que ele está dando para nós aqui? Ele está chorando por aquele lá que não vale a pena. Deixa para lá. Não quer saber de nada. Ele é até inimigo da cruz. Eu tenho pessoas próximas a mim que são inimigos da cruz. E eu fazendo esse estudo para pregar, eu entendi que até pelos inimigos da cruz nós não temos o direito. Os inimigos da cruz um dia possam vir a ser grandes ganhadores de alma, irmãos. Vocês estão entendendo? Os inimigos que hoje se denominam inimigos da cruz, existem muitos testemunhos de pessoas assim. Paulo era um deles. Ele era inimigo da cruz, ele matava, ele foi o primeiro cara que fez o mártir, Estevão. Ele foi o cara que fez a primeira pessoa a morrer pelo cristianismo. E agora então ele está dizendo, eu choro agora com lágrimas, porque muitos entre vós é inimigo da cruz. Sabe quem é inimigo da cruz, irmãos? Muitas vezes está do nosso lado. Não luta pelo evangelho. Só estão no meio, só estão lá no meio. Às vezes atrapalhando, às vezes falando coisas para rebaixar os outros. Falar palavras desacreditadas. Mas você precisa ter um olhar cheio de água neles.
por causa desses daí também. Paulo nos ensina então que nossas lágrimas têm que ser derramadas por causa dos imaturos na fé. Por aqueles crentes que são fracos, qualquer coisa desiste. Quem sabe até seja você. E por último, as lágrimas de João. O processo deles é bem visível. Pedro chora derrama lágrimas por conta de coisas pessoais. Você já chorou muitas vezes por coisas pessoais? Eu acho que todo mundo chora muito por você mesmo. A coisa que nós mais fazemos é chorar coitadinho de nós, não é não, irmãos? Coitadinho de mim, eu choro toda hora porque eu não consigo isso, porque eu não consigo aquilo, porque o fulano lá não fez o que eu gostaria, porque eu queria que fosse diferente, porque eu tentei, mas não deu certo. Aí a gente vai e chora por causa de nós. Aí o processo seu não vai evoluir. Agora você precisa começar a chorar por aqueles que estão em teu redor. A sua causa, o Senhor está vendo. Quando você olhar e você estiver dedicando a sua vida a chorar, a clamar a outras pessoas, com certeza, certamente, o seu problema, quando você olhar, já está tudo resolvido. E Deus já abençoou tudo. Amém, irmãos? Porque não adianta você falar, chorar para quê então? Chorar para quê? Nós não vamos ficar a vida inteira chorando pela mesma coisa, irmãos. Nós precisamos chorar. E aí João, então, chora por uma coisa muito mais elevada. E eu quero que você entre nisso. João está chorando por uma coisa mais elevada aqui. Apóstolo João foi o único apóstolo que não foi morto. Morreu por velhice, né? Né, Paulo? Tentaram matar, todos eles morreram, todos os apóstolos morreram de morte assassinada. O apóstolo João foi levado prisioneiro para a ilha de Patmos. E lá Deus deu a revelação do final dos tempos que nós acabamos de fazer, as pregações. Quem lembra? A escatologia, no final dos tempos. E lá ele teve essa revelação. Só que tem uma coisa, João, ele era uma bênção, ele era amigo, ele deitava no peito de Jesus, ele era amigo pra caramba, ele era demais. Só que ele estava num contexto agora, que Deus estava mostrando várias faces do que iria acontecer no futuro, que eu e você estamos dentro desse futuro. É agora esse futuro que João, há 2000 anos atrás, Deus mostrou para ele, que ia ser desse jeito. E é engraçado que quando você começa a estudar Apocalipse, você observa que ele repete algumas coisas, ele repete as histórias, ele repete as condições. E cada uma dessas coisas tem um ponto de vista. Aquela mesma situação, o ponto de vista de Jesus. Aquela mesma condição, o ponto de vista de Deus. Aquela mesma ponto de vista do Espírito Santo, ponto de vista dos servos de Deus. Cada coisa que tem em Apocalipse, se você começar a ver e perceber, você vai ver que tem completo, as revelações completas. Só que João, apesar de ele estar nesse contexto, muitas coisas ele não entendia. Você está num processo, você está lidando com pessoas, você está lidando com crianças, você está lidando com idosos, você está lidando com gente imatura, você está lidando com gente dura de coração, você está lidando. E então João aqui, ele já tinha passado por tudo isso. Apesar que nós aqui não vamos passar, não vai parar, nós vamos até morrer assim. Só que era diferente, porque ali João estava tendo visão do final de todas as coisas, de como Deus ia encerrar com esta página e começar outra página com nós, com a humanidade. Estão percebendo a intensidade da coisa? E aqui nós começamos então a perceber que João foi dado a ele a conhecer os mistérios que estavam lá, junto de Deus, desde a eternidade. Colossenses 1, 25 e 26. Da qual me tornei servo de acordo com a convocação de Deus, que me foi outorgada,
para convosco, a fim de tornar completamente conhecida a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto durante séculos de gerações, mas agora foi revelado a você, aos seus santos. Mistérios que estiveram lá secreto com Deus, agora está sendo revelado para nós. E João, então, está dentro desse contexto. Efésios 3. E como por revelação me foi manifesto o mistério conforme vos escrevi, acima de forma resumida. Ué, é isso aí? E como por revelação, é o que eu mandei para vocês? O 5 agora. Esse mistério não foi dado a conhecer as pessoas de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. Quem é os profetas de Deus aí? Quem são os profetas, sacerdotes, os pais aí? Né? Então hoje foi revelada as riquezas insondáveis que nós vamos ler agora. Vê aí, que é no 9. E revelar, vamos ler junto, irmãos, é lindo isso aqui. E revelar a dispensação desse que? Já foram todos? Já, né? Eu esqueci de pôr o versículo que é das riquezas insondáveis que estavam em Deus. Então, foi dado a nós, não foi dado à geração dos profetas, não foi dado à geração, agora então nós temos a revelação. Então João começa a ter a revelação mesmo, porque até então Paulo tinha a revelação, né, das riquezas que eram insondáveis, do coração de Deus. Então agora com o Espírito Santo nós podemos entender o que está no coração de Deus. Estão compreendendo? Está muito difícil. Estamos podendo entender o que está no coração de Deus. João então vai mais além, querendo então nos colocar num patamar muito mais acima, irmãos. Muito mais acima dessa mesquinharia que a gente vive hoje. Um nível mais elevado. Lágrimas como sementes. Então, João, eu não pus um versículo que eu tinha que pôr, não pus aí, né, irmãos? Versículo que fala que João chorou, pedindo para que Deus revelasse e desse entendimento daquilo que ele estava vendo. Não sei por que eu não coloquei esse versículo. Colossenses 1, 25, 26, vocês colocaram, gente? Colocaram? E Efésios, né? Não sei por que não está. Tá, então Apocalipse. Tem Apocalipse? Não tem? Apocalipse, olha lá. Então, observei na mão direita daquele que está assentado no trono, um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de romper os selos? No entanto, não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, e nem debaixo da terra, quem pudesse abrir o selo, ou ao menos olhar, nem olhar para ele. E eu o que, irmãos? Chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Depois o anjo fala, tem mais coisa aí depois desse versículo? Não, né? Tem. Então um dos anciãos consolou-me, afirmando: não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Ei! Aleluia! Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês aí.
Aqui foram abertos os selos. Quem tem Jesus aí? Quem Jesus mora no coração? Quem vive para Jesus aí? Que nada mais satisfaz a não ser Jesus aí. Então esses mistérios foram dados a você também. Agora os selos já estão abertos, porque Jesus abriu. Esses selos estão sendo abertos. E nós podemos compreender as coisas vindouras, as coisas que estão no oculto de Deus. Este é o patamar que você e eu precisamos chegar. Estão entendendo, irmãos? Este é o patamar. Agora nós já passamos da época de chorar por coisas de nosso próprio pessoal. Passamos a fase de fazer coisas. Agora nós precisamos pedir para Deus revelar o que está no coração dele. Porque o mundo está de mal a pior, irmãos. A terra está de mal a pior. Quem acha que é diferente do que eu estou falando aqui? Alguém acha que é diferente? As coisas não estão cada vez pior. O cerco não tem cada vez mais se fechado. Principalmente para aqueles que amam a Jesus. Eu sinto que cada vez que passa, cada dia que passa, fica difícil o ar, é pesado. E nós precisamos enfrentar coisas que nunca enfrentamos antes para poder quebrar as barreiras. Mas João chorou. E hoje nós precisamos entender que nós precisamos chorar. Nós precisamos deixar a frieza. Porque nós lemos o versículo que no final dos tempos, você está no final do tempo, você está cometido por essa feitiçaria de frieza no seu coração. A única coisa que vai lavar os seus olhos, que vai lavar a sua boca, os seus lábios, que vai lavar o teu coração de toda a feitiçaria desta terra, é as suas lágrimas. Compreende, irmãos? Viver no meio dos ímpios que não se arrependem e que querem, que querem Deus nos contaminar com as feitiçarias, porque você vive no meio de um povo de lábio impuro, entendeu? Você ouve o tempo todo coisas negativas, você escuta e você vê. Muitas vezes você procura na tela, vê coisas que não vai te edificar, e aquilo está contaminando você. Sabe o que acontece? Você vai ficar preso na terra. Você vai ficar presinho aqui, nesse patamar aqui. Vai ficar só aqui, nessa dimensãozinha aqui. Aqui, João está nos chamando para termos o nosso coração, os nossos pés no chão, irmãos. Mas o nosso coração e os nossos olhos lá na face do nosso Deus. Lá pertinho do nosso Deus, sentado à mesa com Ele, ouvindo o que Ele tem para falar, para esse tempo, para essa geração. Vocês compreendem, irmãos, isso? As lágrimas sinceras podem lavar os seus olhos e seu coração de toda a feitiçaria. Pelo meio ambiente que você vive, pelo meio que você está no teu trabalho, na tua escola, até às vezes na tua família. Palavra de feitiçaria sobre você. Você contempla coisas que você não gostaria de contemplar. Mas, quando você chora, toda esta coisa, essa gama de feitiçaria, ela é lavada. Lavados os seus olhos. E os meus olhos viram o rei. Vê lá em Isaías. É o último, né? Não, não é o último. Então bradei eu: ai de mim, não tenho salvação, porquanto sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Mas os meus olhos viram, contemplaram o rei, o Senhor dos exércitos. Nós precisamos contemplar o Senhor dos exércitos. Nossos olhos, mesmo
que nós estejamos no meio de feitiçaria, de bruxarias, nós precisamos contemplar as coisas que são do alto. Os nossos pés estão na terra, mas o nosso coração e os nossos olhos estão lá, junto na presença do nosso Senhor. Amém, irmãos? Falta isso aqui só? Meu Deus. Já temos aprendido a chorar, amém? Por corações duros, sim ou não? Já temos aprendido a chorar pelos nossos próprios pecados, fracassos pessoais, cativeiros existenciais. Já temos aprendido a chorar pelos imaturos e que desistem da primeira derrota. Agora nos resta chorar por uma revelação mais abrangente, onde Deus nos tira do patamar terreno e nos coloca no patamar dos lugares celestiais, onde, embora os nossos pés estejam na terra, a nossa mente e coração estejam na sua presença. Nada pode nos contaminar mais, porque nós estamos com o coração totalmente quebrantados. Nossos corações, o quebrantamento do coração leva às lágrimas. Leva às lágrimas. Quando a gente quebranta o nosso coração, as lágrimas vêm naturalmente em nós. Por que você não chora? Por que você é difícil chorar? Porque você tem um coração duro, meu irmão, minha irmã. Que você não tem deixado a palavra de Deus atingir esses lugares escuros dentro de você. Tem lugares que você permite até ali, tem lugares que você não permite mais. Ali não. Deus não mexe mais aqui, não. Mas o Senhor está na porta batendo, irmãos. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, que ouvir minha voz abrir, eu vou entrar, cear com Ele e Ele comigo. Vocês estão entendendo, irmãos? É muito sério tudo isso. Nós já lemos Apocalipse todo já? Já, né? Amém. Deixa eu falar só rapidinho. Existiu uma época na minha vida. Uma época que eu chorei. A gente olhava, eu e meu marido, olhávamos para todos os lados. E não tinha nenhuma saída, não existia nenhuma porta para nós. Olhávamos para o lado, olhávamos para frente. E não existia nenhuma saída. O que restava para nós? Isso há mais que 35 anos atrás. O que restava para nós? Paulo, muito enfermo, muito diabético, descontrolado, porque não tinha condições financeiras.